E aí, pessoal, aqui a gente vai ver slides hoje que correspondem à aula 13 da apostila 3 de português 1 e português 2. Eu fiz um resumo da matéria para ficar mais rápido para a gente, né? Eu destaquei os pontos mais importantes. Em português 1, aula 13, Africanidades, a cultura de um povo em destaque. Aí entendo um pouco sobre africanidades, né? Um pouco sobre a influência africana na cultura brasileira. Quando se usa a expressão africanidade, se quer referir às raízes da cultura brasileira que tem origem na África. Há duas formas de entender esse termo. Primeiramente, reporta-se ao modo de ser e de viver dos afrodescendentes brasileiros. Secundariamente, refere-se às marcas da cultura africana que estão inseridas no cotidiano do brasileiro, independentemente da sua etnia. Muito provavelmente você já deve ter acesso a elementos da cultura africana, pois já deve ter comido feijoada, ter dançado e cantado samba, ou mesmo ter praticado capoeira. Nossa cultura foi e é muito influenciada pelos costumes africanos, pois de norte a sul e leste a oeste, a África se faz refletir nas atitudes da população brasileira, seja na dança, na música, no folclore, seja na religião, na gastronomia, seja no artesanato. Então aqui é um leque geral que eles abrem sobre a importância da influência dos africanos, da cultura africana, para a constituição da nossa própria cultura. Então, a cultura brasileira ela é uma amálgama de outras culturas, e a africana é uma das principais. Falar de africanidade significa ultrapassar os limites do material, uma vez que tanto um prato de sarapatel quanto uma apresentação de rap contém a essência de um povo que lutou e, em muitos casos, ainda luta pela sobrevivência. E a gente está vendo aí agora vários protestos no mundo todo, né, nessa questão do racismo, do George Floyd, aqui no Brasil também. É uma questão muito grande, pessoas que estão derrubando estátuas de escravocratas mundo afora. Então esse tema é sempre muito atual, é sempre muito importante. Então não se pode esquecer que os processos que garantiram a incorporação de tais elementos à sociedade brasileira são dignos de louvor. Portanto, compreender as africanidades aqui no Brasil é entender um jeito de ver a vida com todas as suas dimensões: lazer, trabalho, religião, família, sobrevivência. Os africanos e os afrodescendentes, ao conviver com outras etnias, vão deixando suas marcas, seus valores, seus brilhos, suas formas de viver e de se relacionar com o outro e com o mundo. Aí, aqui tem dizendo que a cultura africana urbana, nesse espaço urbano, a cultura africana está diretamente ligada aos valores ocidentais, o que representa um contraste com a cultura urbana tradicional, que era rica e invejada, né? Na África tinham faculdades, universidades, centros culturais importantes, centros comerciais importantes. A gente vai falar de alguns artistas que representam muito da africanidade nas nossas artes. Um deles é o Debré, né? O primeiro deles foi o Debré. Aí na apostila tem toda o perfil do Debré, mas enfim, aqui eu só pincelei mesmo as partes mais importantes. Ao observar as obras de Debré a seguir, essa aqui é uma delas, né? Feitores açoitando negros na roça. Aliás, desse Brasil colonial a gente tem pouquíssimos registros e os do Debré são dos mais importantes. Note que o artista, no estado figurativo, tematiza a vida do negro em diferentes situações, né? Essa aqui é uma delas. O momento de castigo, os momentos de serventia, os momentos de convívio social. Debré não teve uma intenção crítica ao pintar suas telas, pois seu objetivo era retratar o cotidiano da vida do brasileiro, incluindo aí negros, índios e brancos. É possível, porém, perceber traços da cultura africana em suas obras, como a presença da capoeira. Outro artista, não apareceu muito nome, mas é o Caribe, aqui, que ele nasceu na Argentina, mas ele se fez em Salvador. Pintor, gravador, desenhista, ceramista, escultor, muralista. Em Salvador, frequentou aulas de capoeira, visitou candomblés e realizou desenhos e pinturas em 1944. E na Bahia ele foi amigo do Jorge Amado,
fez ilustrações para livros do Jorge Amado. Ele também se tornou ao lado de Mário Cravo Júnior, Genaro e Gênero Augusto, um dos que participaram da renovação das artes plásticas. Em 57, naturalizou-se brasileiro. Autor e coautor de vários livros, publicou em 81, após 30 anos de pesquisa, Iconografia dos Deuses Africanos no Candomblé da Bahia, pela editora Raízes. Como ilustrador, Caribé executou trabalhos para livros de autores de grande expressão, né? Como eu falei, o Jorge Amado, mas também o Mário de Andrade e Gabriel Garcia Marques. E uma parte da obra de Caribé se encontra no Museu Afro-Brasileiro de Salvador. São vários painéis representando os orixás de Candomblé da Bahia. Cada brocha apresenta um orixá com suas armas e animal litúrgico. Foram confeccionadas em madeira de cedro, com trabalhos de entalhe e incrustações. Ao observar as obras de Caribé, essa daqui é uma das representantes, percebo o valor que ele dá à cultura africana no Brasil, sobretudo à religião, pois pintou bastante os orixás. Há também valorização da baiana e dos costumes do afrodescendente. Então, um estrangeiro que se apaixonou pelo Brasil e principalmente pela cultura africana. E temos o Rubem Valentim, um defensor da cultura afrodescendente no Brasil. Essa frase aí é dele: eu procuro a claridade, a luz da luz. E ele foi um pintor, escultor, gravador, professor baiano. É considerado um dos grandes pintores construtivistas brasileiros. Fez referência ao Nordeste brasileiro. Entre 46 e 47 integrou o movimento de renovação das artes plásticas. A partir da década de 50 recebe influências das religiões de base africana, como o Candomblé e a Umbanda, e faz referência ao simbólico através de suas formas geométricas, muitas vezes presentes em signos e emblemas dessas religiões. Tem símbolos até na Bahia espalhados. Valente alia a geometria ao uso de cores de forma criativa, intensa e diversas. No final dos anos 60, realiza murais, relevos e grandes esculturas em madeira, mantendo a linha geométrica mestra. Em 72, fez um mural de mármore, considerado sua primeira obra pública, para o edifício sede da Nova Cap em Brasília. Em São Paulo, realizou esculturas em concreto instaladas na Praça da Sé. E aí nós vamos um pouco para a música da cultura africana. Tem mais no livro de vocês, mais detalhes na apostila. Isso aqui eu pincelei, né? A música africana, sabe-se que ritmos da África subsaariana foram transmitidos devido ao tráfico de escravos pelo Atlântico, restando diversos estilos musicais: samba, blues, jazz, reggae, rap, etc. Os tambores estão intimamente ligados à cultura e aos rituais africanos, por isso não se pode deixar de mencioná-los. Eles são não somente como se vê, pois em si trazem conotações naturais e por vezes até sobrenaturais. Estão relacionados aos ritmos, às danças, às músicas e à literatura. E aqui embaixo ficou com esse negócio em cima, mas dá para ler que na América os escravos contribuíram com a expansão dos ritmos e instrumentos, gerando uma mistura de costumes que costuma confundir estudiosos. Aí aqui tem, a gente acabou de falar do Caribé, aqui tem uma pintura do Caribé, Candomblé, pintada de 1883, olha sobre tela. E a gente vai falar da religião africana que sofre tanto perseguição até os dias de hoje. Né? Com o intuito de evitar rebelião, os senhores de escravos costumavam agrupar em suas senzalas escravos de origens distintas, o que facilitou a mistura de costumes dos povos africanos. E aí o candomblé se fertilizou no Brasil, né? As divindades africanas tomaram forças em solo brasileiro, do fetiche, culto que clamava por libertação e sobrevivência, ao candomblé, que é a religião que mais conservou as fontes do panteão africano, que mais tarde serviria de base ao assentamento das divindades da Umbanda. No candomblé, os deuses têm explicação milenar, é uma mitologia, né? Já que foram divinizadas à época dos ancestrais africanos. Os seguidores do candomblé acreditam que os orixás são capazes de manipular as forças naturais, da explicação de que cada orixá se relaciona
como elemento da natureza. Essa religião também passou a ser praticada em diversas partes da África Latina, da América Latina, onde ocorreu a escravidão negra. Então, a prática cultural africana também perpassa muito a questão religiosa. No ritual que se faz em homenagem a cada orixá, há um toque específico, há um tipo de canto, há um tipo de dança, um tipo de modo de agradecer em oferendas, há uma forma de corporação, há um local próprio e há uma saudação específica, comidas também específicas. As cerimônias são realizadas com cânticos, em geral, em língua nagô ou iorubá. Os cânticos em português são em menor número e refletem o linguajar do povo. Há sacrifícios de animais ao som de cânticos e danças, e a percussão dos atabaques constitui a base da música. Aqui no Brasil há diferentes tipos de candomblé, que se diferenciam pela maneira de tocar os atabaques, pela língua do culto e pelo nome dos orixás. O queto na Bahia, o Xangô em Pernambuco, o batuque no Rio Grande do Sul e o Angola em São Paulo e Rio de Janeiro são exemplos. E por último a gente vai falar um pouco da culinária de origem africana, que faz parte totalmente incorporada à nossa cultura brasileira. O principal prato tradicional brasileiro, a feijoada, costuma ser apontado como tendo sido criado nas senzalas do Brasil. Ele serviu de alimento aos escravos. Hoje a feijoada é um prato saboreado pela maioria dos brasileiros. Há quem diga, porém, que a feijoada brasileira é uma adaptação da portuguesa, que inclusive não era servida aos escravos. A cozinha brasileira regional deve muito à culinária africana, aos elementos portugueses e aos indígenas. De origem africana, ainda podem ser citadas comidas típicas como acarajé, vatapá e muqueca. Bom, agora a gente vai para Português 2. Português 2, aula 13, é um resumo de vários contos do Machado de Assis. Inclusive tem alguns contos que eu disse que iria cair na prova do paradidático, que a gente ainda vai ter em um futuro aí pós-pandemia, ou ainda enquanto estamos em pandemia. A gente vai ver aí como é que fica. Mas assim, para não ficar lendo apenas resumo de contos, coisas que vocês podem pegar na apostila e ler, eu peguei um artigo que foi publicado, ele foi um trabalho da PUC do Rio de Janeiro, um artigo acadêmico, e eu peguei algumas partes para falar um pouco de Machado de Assis de uma forma mais diferente do que a gente vê em apostilas. Então, Machado de Assis inaugurou um novo tempo na literatura brasileira, fragmentando a estrutura narrativa, de modo que ela fosse condizente com a nova ordem social e econômica emergente no século XIX, e ao mesmo tempo lançando mão de um humor corrosivo, fundamentado no ceticismo, na ironia e na sátira, produziu uma ficção diversa do que era o esperado pelo leitor da sua época. Então isso aí, você que ainda está na escola, você não precisa ser um estudioso de literatura para saber isso, né? Que Machado de Assis, ele foi um divisor de águas na literatura brasileira quando lançou Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele tem uma técnica, uma estilística completamente diferente e que ele causou espanto. Na verdade, a ficção machadiana procurou desde o princípio transformar o leitor, se não num antirromântico, pelo menos no receptor crítico da literatura romântica, segundo Hélio de Seixas Guimarães, que é um grande crítico literário. Seus narradores sistematicamente desafiam a expectativa dos seus interlocutores, apontando sempre para a necessidade não apenas de um novo tipo de literatura, mas de um novo tipo de leitor. Leitor que estava acostumado a histórias de forte apelo sentimental e carregadas de cor local. Essa cor local, o sentimento, a gente lembra muito de José de Alencar. A gente tem a continuação. O século XIX no Brasil foi marcado pela lenta transição da ordem patriarcal para os costumes burgueses, né? Saindo daquela tradição colonial para se abrir a um novo período político, cultural, etc. Aproximadamente a partir dos anos 50 daquele século, época pouco anterior à entrada de Machado de Assis na vida literária, já não bastavam as antigas insígnias de classe. Tornava-se necessário também a adoção dos costumes europeus e dos ares de intelectualidade.
dinheiro, propriedades, quantidade de escravos, catolicismo ou brancura da pele ainda eram fundamentais, mas não suficientes para a entrada ou manutenção do círculo restrito das novas classes dominantes. Então aqui você vê que é um estudo literário que também pega o contexto histórico da época. Esse contexto histórico fez Machado de Assis se tornar aquilo que ele foi, aquilo que é até hoje em dia. Todavia, nesse movimento de fusão, os novos vínculos familiares burgueses não poderiam ser diluídos em uma sociabilidade excessivamente liberal, em prejuízo do poderio da ordem patriarcal na corte. Instalava-se, então, a busca por um equilíbrio ideal entre o passado senhorial e o futuro modernizador. Kátia Muricy resume o contexto histórico machadiano da seguinte maneira. Então, qual foi o contexto retratado pelo Machado de Assis nas obras dele? Esse aqui. A corte do Rio de Janeiro, onde vivem os personagens de Machado de Assis, assistiu a transformações radicais do século. Iniciada com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, a modernização da cidade acelerou-se no segundo reinado. Por suas ruas iluminadas a gás, passeavam os bondes elétricos. Há muitos seus teatros abrigavam as temporadas líricas das companhias europeias. Aberto para uma nova sociabilidade, urbana e cosmopolita, a família iria aos poucos mudar sua feição. Novos hábitos e valores iriam conviver, às vezes conflituosamente, com os antigos costumes da tradição colonial. Então a gente vê que a própria obra do Machado de Assis buscou retratar esse período de ares novos, principalmente da corte, que era o Rio de Janeiro. Se na primeira fase da sua literatura, Machado de Assis ainda exercia sua verve crítica, submetido a uma certa dose de crença na conciliação ideal entre desses opostos, na segunda fase, veiculou a necessidade de uma ótica radical diante do discurso que apenas vestia a antiga e autoritária ordem senhorial com novas roupagens. Por exemplo, um dos livros principais do romantismo machadiano foi Helena. E no livro Helena, a mocinha, ela era pobre e ela vai para uma situação de riqueza. Ela não usufrui dessa riqueza, mas ela vai viver no meio da riqueza. Então é uma forma de conciliação entre opostos. Já com os livros realistas, não existe essa conciliação. Através da radicalização da sua inflexão irônica, passou a produzir, na nova fase, escritos dotados da qualidade de resistência, tanto a antiga quanto a nova ordem. Sucedem-se, então, personagens que desfilam a singular idiosincrasia nacional, o esforço de conciliação dos valores da modernidade com a precariedade do meio ainda fortemente marcado pelas relações de poder características da ordem patriarcal. Sua literatura passa a constituir-se uma escritura de resistência ao embrionário discurso capitalista, sem, no entanto, clamar por tempos imemoriais. Ao contrário do conto alienista, por exemplo, Machado narra exatamente a incongruência risível que é a tentativa de adequação do moderno discurso médico higienista ao persistente autoritarismo colonial presente no imaginário Itaguaí, na imaginária Itaguaí. Ou seja, Machado de Assis buscou retratar o Brasil da época dele, né, a vida urbana da corte na época dele, e ele não faz concessões nos livros realistas, e ele buscou, através de pessimismo, através de diálogo com o leitor, através de ironia, mostrar que o Brasil ainda tinha uma raiz patriarcal muito forte que ele deveria largar, como ao mesmo tempo não se adequava totalmente a essa modernidade que chegava da Europa. Então essa é uma pequena análise sobre a obra machadiana. Vejam de novo os tópicos sobre a obra do Machado de Assis, leiam os resumos que tem na apostila de alguns dos principais contos dele. E é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau!